Olá, bom dia, bom dia. Guten Morgen. Shalom, shalom. Praise the Lord. Tudo bem? Tudo bem? Paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo. Marhabá. Salam. Bom dia, bom dia. Faça um excepcional dia. Estamos aqui e vamos ler Provérbios 10. Segunda-feira, dia 10 de março. E o provérbio de hoje é um pouco comprido, mas a gente tem aqui bastante a questão do paralelo. Bom dia, Júlia. Salomão, nesse provérbios, ele coloca muito paralelo entre o homem sábio e o homem tolo, o justo e o perverso. E é muito fácil escolher o resultado que a gente quer, né? Mas o difícil é a gente entender que o resultado, ele tá associado às escolhas que eu faço, né? Para eu ter um resultado, eu tenho que ter uma equação, uma conta, uma semente. Então, eu tenho a colheita. E aqui a gente vai vendo qual é o comportamento do sábio e a colheita dele, qual o comportamento do perverso e a colheita dele. E aí eu escolho os caminhos que eu quero andar. O que eu quero de resultado? E aí, baseado no que eu quero de resultado, eu escolho o caminho que eu quero seguir. Aqui no começo, fala muito sobre o quanto que um filho gera orgulho ou tristeza e decepção para seus pais. No começo está dizendo assim, ó: feliz é o homem que tem um filho sensato e ajuizado. A mãe de um filho sem juízo sofre muito. Todos nós somos filhos. Podemos não ser pai ainda e mãe, mas todos nós somos filhos. E eu sei o quanto a dor de cabeça que eu já dei pro meu pai e pra minha mãe. O quanto que eles já choraram por mim, se decepcionaram comigo. O quanto que as minhas atitudes trouxeram noites de paz ou noites de insônia para eles. Não tem jeito. Todo pai e toda mãe sofre com a atitude dos filhos, né? Quando você tem um filho insensato, quando você tem um filho que anda por caminhos errados, quando você tem uma filha que anda por caminhos errados. Isso é orgulho ou tristeza para os pais. Então, o que eu quero ser para os meus pais? O que eu quero ser para minha mãe? O que eu quero ser para o meu pai? O que eu quero que ele diga de mim? É muito legal hoje em dia porque o meu pai só tem 2 filhas. E é muito bom ver o quanto que ele gosta de ficar falando da gente e dos nossos resultados. A gente chega lá e aí ele fica: essa aqui é minha filha que mora em São Paulo. É muito interessante o quanto que os pais, eles gostam de falar dos filhos, né? O meu pai, eu chego lá e ele fala: esse aqui é minha filha que mora em São Paulo, esse aqui é o filho dela, a minha filha tem isso, tem aquilo. Aí apresenta a minha irmã: essa aqui é minha irmã, minha filha, ela tem uma loja aqui, ela mora ali, e não sei o que. Ele gosta de falar. Então, quando você tem filhos que te dão orgulho, mas isso é escolha de quem? É uma criação? É ensinar os caminhos que devem andar? Sim. Mas eu tive que me fazer minhas próprias escolhas na vida. Eu sou uma pessoa que a minha mãe e o meu pai, o que eles têm prazer em falar de mim? O 2 diz: riquezas ganhas com desonestidade não trazem felicidade. Uma vida decente e honesta dá paz de espírito. Você vai perceber que nesse capítulo, principalmente, um verso é praticamente totalmente independente do outro.
tá? Em um verso a gente vai falar sobre o assunto, no verso seguinte já mudou completamente o assunto. Tem muitos provérbios daqui pra frente, muitos capítulos que é exatamente assim. Tem assuntos similares? Tem, mas é um verso independente do outro, tá? Então aqui ele já muda pra questão de como eu quero enriquecer. Riqueza é de Deus, prosperidade Deus tem pra nós, tem. Eu esqueço que faz essa festinha aqui quando eu faço titi. Deus tem prosperidade para nós, tem. Mas existe uma maneira de conquistar isso em Deus e fora dele. Você sabe que existem homens maus, homens perversos, que conseguem enriquecer. Pessoas que vão lá, fazem trabalhos, buscam na feitiçaria, na macumba, de alguma maneira, resultados financeiros, enriquecer. Eu conheci uma hóspede, ela frequentava o candomblé, ela era prostituta por 15 anos e ela ia lá fazer trabalhos, né? Hoje ela ainda mora aqui em Carapicuíba, tá frequentando uma igreja, foi ajudada, foi abraçada por um pastor e cada dia ela chegava em casa com uma coisa diferente. Ah, Deus mandou tirar as unhas, que ela tinha umas unhas assim enormes, sempre cores estridentes, sabe? Aquelas unhas pontudas. Ela se sentiu incomodada. Aí outro dia ela falou, Deus mandou tirar o mega. Ela usava um mega reloiro enorme. Ela disse que Deus mandou ela tirar. Outro dia ela chegou e pegou uma mala, umas 2 malas cheias de roupa. Ela falou, Samara, isso tudo aqui é roupa de marca, roupa de grife que eu ganhava dos homens com quem eu saía. E ela deu tudo. Não sei, eu acho que ela nem deu, acho que ela jogou fora. Porque eram roupas que não dava nem pra doar. Muito curtas, muito, né? Ela tem prótese nos seios, no bumbum. É um testemunho lindo daquela mulher. E o que Deus tem feito na vida dela, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Porque assim, todos nós vivemos libertação. Sim, todos nós vivemos libertação. Não tô dizendo que ela é pior do que eu. Ou que ela precisa mais de Deus do que eu, de forma alguma. Eu pelo contrário, eu vivi muitos pecados frequentando uma igreja evangélica. Tive que conhecer Jesus e nascer de novo, tendo nascido num lar cristão. Então, não tô dizendo que a história dela é pior. Mas dá nitidamente para você ver transformações que aquela mulher vinha passando. E muito dolorido o processo, né? E ela chegava em casa, no hostel, né? Porque ela morava no meu hostel. E um dia ela tirava o cabelo, outro dia ela tirou as unhas, outro dia ela tirou as roupas. E ela precisou perder o celular, porque o celular dela era tanto contato das antigas que entravam em contato com ela e tornava difícil de ela desapegar disso. Mas uma mulher muito organizada. Era interessante porque no quarto onde ela estava, primeiro ela chegou no quarto privado, né? Um quarto grande, pagando um quarto grande. Aí ela começou a atrasar, ela teve que passar para um quarto menor. E aí eu falei assim, Su, não tem problema você ficar atrasada, eu vou ter paciência com você, mas eu não vou poder te manter num quarto privado com esses débitos. Você vai ter que ir pro quarto compartilhado com outras meninas. Mas o que Deus quer mais de mim? Porque eu já tô passando tanto processo. Já é tão difícil tudo que eu tô passando e ainda Deus quer me humilhar ainda mais. Eu falei com ele que eu faço tudo, mas eu não vou para um quarto com outras pessoas. Eu quero pelo menos um pouco de privacidade. Pois ela teve que descer mais um pouco e compartilhar o quarto. No final das contas, ela falou assim, Samara, foi tão bom. Foi tão bom, eu fiz amizade com as meninas, todo mundo gostava dela. Ela começou a conversar mais com as outras meninas do hostel, começou a interagir mais, até que ela conseguiu um lugar para morar mais lá perto da igreja onde ela estava congregando. E eu tenho visto o agir de Deus na vida dela. E as transformações são inegáveis.
de que Deus faz milagre. É uma outra mulher. Ela tem tatuagem até aqui, usa um vestidão agora, um saião. Ela foi para uma igreja bem rígida, assim, em questão disso. Mas o importante é ver que ela está seguindo o caminho da luz. Ela era uma pessoa que ela também tinha muita sensibilidade com o mundo espiritual. Mas o que eu entrei nesse assunto é para dizer para vocês que ela buscava a riqueza e conseguia muito dinheiro, ao ponto de, quando o Senhor chamou ela e trazer ela para esse processo, fez com que fosse muito doído não ter dinheiro. Fosse muito doído não ter dinheiro. Porque Deus, Ele prova o nosso coração. Ele não quer que nada que você tenha raiz ou tenha sido conquistado na vida longe dele. Porque o que ele vai trazer para nós com a vida nele é algo que não vai acabar. É algo duradouro. É algo construído, criado na bondade, sabe? Da maneira certa, com uma vida decente, com uma vida honesta. Então não faz sentido a gente vir para o Senhor ou Ele nos convidar a esse novo nascimento e ela viveu isso tendo vindo de uma religião de matriz africana. E eu vivi isso dentro de uma igreja evangélica protestante. Deus limpou tudo que eu tinha conquistado antes do novo nascimento. E eu passei pelo período de ter um nome sujo, de estar com a conta zerada, de morar em hostel, de não saber como eu ia pagar o aluguel do mês seguinte. Eu não sou melhor do que ela. Ela não é pior do que eu. E eu precisei entender isso, porque a gente vê com orgulho evangélico, que eu vou te falar, hein, que as pessoas evangélicas, às vezes, eu falo de mim, eu falo das pessoas que eu convivia. A gente acha, as pessoas, os pastores, os evangélicos, às vezes acham que são melhor que todo mundo. E não são. Às vezes nós somos igual os fariseus, achando que estão entendendo tudo, mas não estão entendendo nada de Jesus. E hoje eu preciso abrir os meus olhos para não cair nessa de novo. De achar que agora eu sei, agora eu sou boa, agora eu sou perfeita. Mas Salomão disse, todos gostam de dizer que são limpos, que são perfeitos, que abandonaram o pecado. Mas como é difícil achar alguém que realmente tenha limpado o seu coração. Então, quando a gente olha para essa palavra, a gente tem que sempre tentar vestir essa carapuça. Porque senão eu fico tentando encaixar os outros aqui, eu não percebo eu. Buscando riquezas de forma ilícita. Naquilo que é mais fácil. Naquilo que não me custe nada. Com desonestidade. Sem princípios. E vai conseguir o resultado. Vai conseguir dinheiro. O diabo vai te ajudar a enriquecer. Vai, porque tem jeito de ganhar dinheiro. Tem jeito de ganhar dinheiro sem Deus. Mas o dinheiro ganho com desonestidade não vai trazer felicidade. É aí que você vai entender. É aí que você vai entender. Por que que muitas pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade? Porque esse dinheiro está sendo ganho com desonestidade. Uma vida honesta e decente traz paz de espírito. Você quer ter paz? E viver a prosperidade com paz? É na decência e é na honestidade. Verso 3. O Senhor não deixará um homem bom morrer de fome, mas impede que os maus consigam o que tanto desejam. É muito interessante, né? Ver o favor de Deus sobre a bondade de alguém. Porque todo mundo vai dizer que às vezes no mundo não vale a pena ser bom. Não vale a pena ser honesto. É muito difícil andar corretamente.
mas quando você pensa que Deus é quem vai te favorecer. Se você for honesto, se você for sincero, se você andar no caminho certo, você pode perder algumas alianças, algumas pessoas não quererem andar com você porque todo mundo quer resultado rápido e fácil. Mas se você conserva sua honestidade, sua fidelidade, sua lealdade ao que Deus te chamou para fazer, Ele vai te recompensar. E aí não vai ser no favor humano. Não vai ser pelas conexões humanas que você busca, mas da que Ele mesmo vai proporcionar. Verso 4. Quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre depressa. Quem trabalha para valer acaba ficando rico. Pobreza é improdutividade. Existe uma explicação de que pobreza é um círculo, riqueza é uma linha reta. Não existe pobreza que resista a alguém que trabalha duro. Não existe. Não existe pobreza que resista. Quando eu olho para o saldo da minha conta, quando eu olho para o meu estilo de vida e eu vejo um resultado que não é o que eu quero, é porque talvez eu não esteja tendo a atitude que eu deveria ter. Não estou falando de uma fase que vai passar. Não estou falando de um momento, tá? Porque ainda que você seja uma pessoa próspera, pode ter um mês ou outro, um momento ou outro, uma fase ou outra, que a sua fé vai ser provada. A gente estava conversando, né, na live com o apóstolo semana passada, e esse sábado na palestra, ele falando sobre isso. Ele semeou muitas vezes carro na vida das pessoas, ele doou muitos carros. Deus sempre mandou ele dar carro para os outros. Até o ponto que uma vez, ele ficou a pé. Ele não tinha carro para andar. E aí vem as pessoas que dizem, né? Mas você, tá vendo? Não era Deus mandando. Se você não tivesse dado, agora você tá aí, precisando andar a pé. E esse ano, ele recebeu 3 carros que juntos somam mais de R$1 milhão. Mas ele precisou passar por essa fase que passou, sem murmurar, e continuar acreditando que quando Deus fala, Ele se responsabiliza. E qual que é o problema nosso, às vezes, de ter que andar a pé em algum momento? De ter que andar de Uber em algum momento? Isso é o mais importante da vida? Se eu estou de carro, se eu estou a pé? Se eu estou morando numa casa de 3 suítes, ou se eu tenho que, em algum momento, aceitar morar num imóvel mais barato? Qual que é a dificuldade nossa que mexe com o nosso orgulho de não aceitar os dias difíceis? De não aceitar os dias em que eu não posso ir no restaurante que eu gostaria de ir? É o padrão de vida que determina a minha felicidade, a minha alegria, a minha expectativa de levantar todos os dias feliz e alegre com o Senhor. São as contas quitadas que vão determinar se eu canto ao Senhor, se eu adoro a Deus, se eu reconheço que Ele é o dono da minha vida ou não. É o saldo positivo na conta que determina se eu vou sorrir, se eu vou me alegrar e se eu vou buscar fazer algo que agrade a Deus ou não. O que tem condicionado a minha adoração? O que tem condicionado a minha fidelidade a Deus? O que tem condicionado a alegria do meu dia? Ah, porque meu marido não falou que me ama, acaba com o meu dia. Ah, porque passou o dia da mulher, eu não ganhei presente, então acabou com a minha semana. Ah, porque isso, porque aquilo outro. Quantas coisas tem tirado e tem roubado a alegria do nosso coração. Tem tirado o louvor dos nossos lábios.
Sabe quando você frustra os planos do inimigo? É quando você tá ali chorando, triste, querendo desanimar, você enxuga as lágrimas e começa a cantar. Começa a cantar ao Senhor. E você vai dizer, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio plenamente no seu propósito sobre a minha vida. Eu vou te adorar, eu vou me alegrar, o inimigo não vai ouvir murmuração dos meus lábios, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o Senhor vai se levantar e vai agir na minha causa. Eu sei que o Senhor pode me livrar dessa fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam prestes a serem jogados numa fornalha. E eles disseram, nós sabemos que o Senhor pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, ainda assim nós não nos curvaremos a ninguém além do nosso Deus. É a nossa vez. É a nossa vez de mostrar fidelidade ao Senhor. Gratidão ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito. Porque a gente é muito fácil de só olhar para aquilo que não está legal, que não está bem. E a gente não percebe tantas outras coisas que Ele já fez e tem feito. Verso 5. O jovem sábio aproveita bem as oportunidades que a vida oferece. Mas o jovem que desperdiça as oportunidades de sucesso é uma vergonha para os seus pais. Outro verso que fala sobre quanto que o comportamento do filho pode alegrar ou entristecer o coração do seu pai e da sua mãe. Verso 6. O homem bom e honesto recebe uma bênção atrás da outra, mas o homem mau vive revoltado contra a sua sorte. O homem honesto recebe uma bênção atrás da outra. E já tem gente que fica o tempo todo falando, nada acontece pra mim. Tô numa maré de azar. Pra mim tudo é difícil, pra mim tudo é complicado, pra mim nada acontece. Ei, Vanessa, bom dia. Que bom ter você aqui. E tem gente que fica só dizendo, ai, pra mim nada acontece, tudo é difícil, eu não dou sorte, tem gente que reclama até da sorte e da sorte mesmo, né? Eu nunca ganho nada. Vai numa festividade de mulheres, igual às vezes você participou de alguma esse sábado, na igreja ou em qualquer outro lugar, sempre tem coisa de mulher, né? E aí alguém leva coisa pra sortear e distribui um número e a pessoa já fala assim, eu nunca ganhei nada, eu nunca ganho nada. Já viu gente que fala assim? Reclama da sorte. Verso 7. Todos lembram com alegria um homem bom, mesmo depois de morto. Mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. O homem sábio aceita com alegria as instruções que recebe, mas o que se apressa a dizer, isso eu já sei, acaba arruinando sua própria vida. Tem gente que não sabe ouvir instrução. Tem gente que não reconhece que precisa aprender. Ele diz, eu já sei, deixa comigo, deixa que eu faço, e ninguém precisa me ensinar. É a pessoa que acaba arruinando a sua vida. Quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer, mas quem anda pelo mau caminho, acabará sendo castigado. O homem falso enche a sua própria vida de desgosto, mas o tolo falador acaba arruinando sua vida. O homem falso enche a sua própria vida de desgosto. Ah, você acha que a falsidade está prejudicando os outros? Não, você mesmo. Isso quer dizer o quê? Que ninguém pode me prejudicar também. Se houver alguém falso perto de você, o único que ele prejudica é ele mesmo.
Agora, se você acha que você está sendo prejudicado, é porque alguma coisa você está fazendo. Porque ninguém tem poder e autoridade de parar a minha vida, de me atrapalhar. Eu sou minha maior amiga ou a minha maior inimiga. Só eu posso me boicotar. Então o homem falso enche a sua vida de desgosto. E o tolo falador acaba arruinando sua própria vida. Tolo falador. A palavra de um homem justo ajuda outras pessoas a viver melhor, mas o homem mau só sabe xingar e ofender. Que tipo de coisa que tem saído da minha boca? Xingamento e ofensa? Ou eu ajudo pessoas a viver melhor? As coisas que saem da minha boca têm que ajudar outras pessoas a viver melhor. Raiva e ódio só produzem brigas e confusão. Mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. O amor versus a raiva e o ódio. Raiva e ódio, confusão. Amor, perdão. O homem sábio é especialista em dar bons conselhos, mas quem não tem bom senso recebe castigo após castigo. Como que eu sinto que tá a minha vida? Tô sendo castigada? Tô sendo castigada uma vez após a outra? O homem ajuizado não se apressa em dar sua opinião, mas o tolo fala sem pensar. Por isso tem muitos problemas e tristezas. Falar sem pensar traz muitos problemas e tristezas. O homem rico pensa que suas riquezas podem lhe dar proteção completa. E o pobre pensa que ser pobre é um castigo. Isso aqui é uma constatação do modo de pensar. Nem todos os versos você vai perceber que é um conselho, ou te ensinando algo, ou dizendo como deve ser. Lógico que tudo serve de exemplo, mas em alguns momentos ele está fazendo uma constatação. Às vezes a pessoa rica, ela confia nas suas riquezas. E o pobre pensa que ser pobre é um castigo, quando na verdade não é. O que o justo ganha com o seu trabalho ajuda outras pessoas a viver, mas o homem mau desperdiça seu dinheiro com vícios e maldades. Você precisa entender que dinheiro é munição. Tudo vem de Deus e Ele coloca nas nossas mãos. E a forma como nós lidamos com isso quando nós temos pouco vai determinar o quanto que Deus será capaz de entregar mais para nós. Estou falando de alguém que quer prosperar com honestidade, com dignidade em Deus. Porque como a gente começou falando, o rico, o perverso, o homem mau também prospera. Não ache que só gente boa tem dinheiro. Tem muita gente má que consegue enriquecer, que consegue dinheiro. Mas a forma como eu conquisto meu dinheiro, a forma como eu prospero, a forma como eu enriqueço, vai determinar se esse dinheiro vai me trazer paz ou não. Vai determinar como que eu vou usar ele. E aqui nós estamos falando de alguém que quer prosperar e enriquecer à luz da Bíblia, com o que Deus pode nos dar. Aquela prosperidade e riqueza que não acrescenta dores e que traz paz de espírito. Então, o que o justo ganha ajuda outras pessoas a viver melhor. É a pessoa que vai comprar uma cesta básica, é a pessoa que vai ofertar na vida de alguém, é a pessoa que vai pegar um carro com a amiga e vai mandar encher o tanque, entendeu? É a pessoa que vai ajudar a outra a pagar a festa do casamento. O rico, justo, ele usa o que tem para ajudar outras pessoas. Ontem o Arlindo estava perguntando para mim assim, mãe, quem é o homem mais rico do mundo? Ele fala que é um tal de Mr. Beats. Ele gosta de um homem que faz uns vídeos que dá premiação em dinheiro. Aí esse cara fica mostrando assim um monte de pilhas e mais pilhas de dinheiro. E ele acha que é de verdade, né?
Mas aí ele falou assim, eu acho que é o Mr. Beats ou o mais ricos do mundo. Eu falei assim, vamos ver um vídeo. Eu botei lá o vídeo no YouTube. Aí a gente achou lá o primeiro que apareceu lá foi um da Forbes, que faz a classificação todo ano dos 10 homens mais ricos do mundo. E a gente começou a ver aquele vídeo, né? E é interessante que a abordagem do cara que fez aquele vídeo, ele não só falava da riqueza dos homens, né? Que era o mínimo lá, o 10º lugar tinha mais de 80 bilhões de dólares. O 10º lugar. Hein? E eu não cheguei a ver o primeiro, porque a gente acabou tendo que desligar antes de terminar o vídeo. Mas toda a abordagem do cara em falar o quanto de fortuna que aquele cara tinha, ele também falava o quanto que aquele cara já tinha doado para organizações filantrópicas, para ajudar outras pessoas. E era na casa dos bilhões também. Ele sempre tem muito recurso doado. E aí o cara falava assim, ele tem 80 bilhões de dólares, mas ele já doou na sua vida. Tem um alcance de mais de não sei quantos, 20 e poucos mil, 30 e poucos mil bilhões de doações. Aí chegou no Bill Gates, né? Mais de 100 mil bilhões de dólares. E isso vai para mais de 600 mil bilhões de reais. Mais de meio trilhão. E isso é de 2023. E isso é só do Bill Gates. O primeiro lugar já tinha passado a margem dos trilhões de reais. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a pessoa fala assim, eu não dou porque eu não tenho. Eu não dou porque eu não tenho. Eu não ajudo porque eu não tenho. Eu me lembro de pessoas que ofertaram na minha vida. Pessoas que hoje estão muito bem, tá? Mas não porque ofertaram na minha vida, porque são ofertantes, são doadores, são pessoas generosas. Provérbios diz que a alma generosa prosperará. Não é sobre quem recebe, é sobre você que dá. E dar, doar, ofertar, dizimar tem a ver com plantar. É quando eu pego aquela semente e eu deposito na vida de alguém. E ali ela pode germinar. E Deus me recompensará. Em vários textos em Provérbios a gente vai ver. Porque se você não entende que a sabedoria vai te levar para um coração generoso, e sem um coração generoso não existe prosperidade, não é de Deus. Você pode enriquecer no mundo com avareza, com juros, com ganância, pode. Com maldade, pode. Enganando os outros, pode. Mas isso não vai ser duradouro. Um dia você vai estar aqui, outro dia você vai estar na lama. Um dia você está conquistando o mundo e achando que você pode pisar em todo mundo. Daqui a pouco você está dependendo de alguém te dar um quartinho para você morar. Porque a prosperidade que vem do mundo com desonestidade, fora do seu propósito, é essa. É um dinheiro ganho ilicitamente, que não serve para ajudar os outros. Mas o justo, o que ele ganha, ele ajuda outras pessoas a viver melhor. Mas o homem mau desperdiça o seu dinheiro com vícios e maldades. Ah, mas eu não bebo, mas eu não fumo, mas eu não uso droga. Mas às vezes seu vício é comida, seu vício é jogos, seu vício é Netflix, seu vício é dormir demais. E esses são maus hábitos, né? Porque quando são hábitos bons, quando eu sou viciada em algo bom, aí tá tudo certo. Porque o ser humano, ele não vive sem algo que ele não goste muito.
Mas você troca de hábito. Substitui os hábitos. Nós somos escravos dos nossos hábitos. Bons ou maus, nós somos escravos dos nossos hábitos. Se eu tenho mania de comer assim, se eu tenho mania de tomar banho assim, se eu tenho mania de fazer as coisas de determinada forma, tudo isso é um padrão meu. Eu posso mudar? Posso, totalmente. Mas todas as vezes que eu vou mudar um hábito, eu preciso romper uma barreira. E é dolorida. É dolorida se romper. Eu tô quebrando um padrão. (17) Quem aceita conselhos e instruções está caminhando no caminho da vida. Mas quem recusa a correção está perdido. Quem não sabe ouvir um conselho, quem rejeita a correção vai se perder. O coração cheio de ódio produz uma boca mentirosa. A falta de juízo transforma um homem num falador e mexeriqueiro. A sabedoria não está associada a uma pessoa fofoqueira. A sabedoria não está associada a uma pessoa com o coração cheio de ódio, mentirosa. A pessoa mentirosa tem o seu coração cheio de ódio. Quem fala demais sempre fala o que não deve. O homem sábio e ajuizado consegue controlar suas palavras. Controlar. Eu penso no que eu vou dizer. E está em meu controle. A pessoa que usa expressões, quando eu vi eu já falei, não está sendo sábio. O sábio, ele controla as suas palavras. Então, se você falou sem querer, você não está controlando. Quando eu vi, eu já falei. Falei sem pensar. Ou pior ainda, falo mesmo. Aqui é assim, tomou, levou. A gente não pode usar esses termos, por quê? Porque eu quero ser um homem ou uma mulher sábia. Então, eu devo governar, controlar as minhas palavras. Quando o tolo fala, porém, vale a pena escutar o que diz. Por outro lado, as palavras de um tolo falador não valem nada. Um sábio controla o que diz. E quando o sábio fala, vale a pena escutar. Mas um falador não vale nada. As palavras de um falador não valem nada. Os conselhos do homem sábio e justo ajudam outros a viver. Mas os tolos são destruídos porque não têm o menor juízo. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e nem preocupações. A bênção do Senhor é a base para a verdadeira riqueza. Posso enriquecer sem a bênção do Senhor? Posso. Mas vai vir com tristezas e preocupações. Para o homem tolo, praticar a maldade é divertimento. Mas o homem sábio se alegra em conseguir mais sabedoria. O que tem alegrado o meu coração? Ver as pessoas se dando mal? Ou conseguir a sabedoria? O homem mau receberá um castigo exatamente daquilo que tem tanto medo. Mas o homem bom vê todos os seus desejos se tornarem realidade. Eu quero que sobrevenha sobre mim aquilo que eu tenho medo, ou eu quero que os meus sonhos sejam realizados? Eu preciso saber se é o homem bom ou se é o homem mau. O perverso será destruído de repente, como a chuva de verão que cai e logo passa. Mas o justo construiu sua vida sobre uma base bem firme. O empregado preguiçoso é uma amolação, uma dor de cabeça constante para os patrões. O homem que obedece ao Senhor aumenta a duração de sua vida, mas quem desobedece às leis de Deus terá uma vida curta e infeliz. Uma vida curta e infeliz. A esperança do justo se transforma em alegre realidade, mas o sonho do perverso nunca se realizará.
Eu sou justo ou eu sou perversa? Isso vai determinar se os meus sonhos vão ser realizados ou se nunca eu vou alcançar aquilo que eu desejo. As leis do Senhor dão força e segurança para quem obedece, mas não a desgraça de quem se revolta contra Deus. Segurança e força. Segurança e força. As leis do Senhor dão força e segurança. O que eu quero? Eu quero andar em segurança? Eu quero ter forças? Para isso eu preciso guardar as leis, viver as leis, obedecer as leis. Mas a desgraça é de quem se revolta contra Deus. Nada pode destruir a vida do justo, mas os perversos desaparecerão da face da terra. O homem justo dá conselhos úteis e práticos, mas as opiniões do perverso serão sempre ignoradas. É muito poderoso isso. Quando as pessoas vêm a mim, o que elas recebem? Quando as pessoas vêm a mim, o que elas recebem? Quando alguém busca um conselho a mim, ela recebe um direcionamento de Deus. Ela recebe um conselho útil e prático. Ela recebe uma orientação sábia para a sua vida. Eu sempre gosto de pensar que as redes sociais é a nossa árvore, né? Aliás, eu sou a árvore e as minhas redes sociais mostram os meus frutos. Existem perfis fechados. Existem perfis que não tem nada, tem uma fotinho ou outra ali da pessoa. E alguém ali chega com fome. Fome de quê? De alguma informação. Ah, não, é só curiosidade mesmo. Fome de informação. Ah, não, é só bisbilhotar mesmo. Fome de informação. E o que as pessoas recebem de você quando ela vem até você? Quando elas abrem sua rede social para saber... Vamos ver aqui o que Samara tá fazendo da vida. Qual a novidade? Quais as últimas fofocas? Toma. Qual a última fofoca? O que elas vão receber? Palavra de Deus. Palavra de vida. Uma vida de vitória? Uma edificação? O que você tá entregando para as pessoas na sua rede social? Ah, eu tenho umas fotos lindas lá. Pra quê? O que alimenta suas fotos lindas e esculturais? Ah, tem uma paisagem muito legal. Beleza. Ah, eu reposto o conteúdo dos outros. Beleza também. Você pega algo que é de alguém, mas o que você entrega? Qual a sua contribuição para o mundo? A sua contribuição no sentido financeiro, no sentido de tempo, no sentido de palavras de vida, palavras de esperança. Ou eu não tenho nada. Mas o que eu vou falar? Mas o que eu vou entregar? Mostra o quanto você ainda não se conhece. Mostra o quanto ainda você ainda não encontrou o seu lugar no mundo e o seu propósito para qual você está aqui. Não tem jeito de a gente achar que o que a gente faz, o que a gente fala não impacta a vida das pessoas. Impacta. Aqui não, né? Em Barueri não, mas eu me lembro de morar num bairro e que era muito comum alguém bater na porta da nossa casa e pedir doação de roupa, pedir um prato de comida. Tinha uma mulher que já tinha passado várias vezes. E era aquele negócio, né? Se você desse uma vez, com certeza ela ia bater de novo. E a minha mãe sempre ajudava, né? Eu me lembro da minha mãe ajudando. Mas é um pouco disso. Quando as pessoas vêm a mim, elas encontram alimento. Quando as pessoas vêm a mim, elas saem saciadas. Quando as pessoas vêm a mim, elas encontram resposta. O que é que acontece?
O homem justo dá conselhos úteis e práticos. Úteis e práticos. O que pode fazer diferença na vida de alguém. O homem justo sabe dar uma resposta boa e agradável, mas o homem mau só responde com seus pensamentos errados. O homem mau só responde com seus pensamentos errados. Que o Espírito Santo nesse dia nos encha da sua palavra, nos encha do seu amor, até transbordar. Até transbordar. Para que a gente seja um para o outro um canal e uma fonte de algo bom e não de algo ruim. Para xingar, para falar mal, para fofocar, para dizer más notícias. Tem um monte. Mas para a vida, para a esperança, para as palavras de sabedoria, para compartilhar da tua palavra é muito difícil. Muito difícil. Mas o Senhor já dizia que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então, Senhor, ainda que nós aqui nessa live estejamos em poucos números, nós estamos aqui, Senhor, porque estamos dizendo para o Senhor, Pai, nós queremos aprender de Ti. Não é muito, mas é o que nós podemos Te entregar nessa manhã. Esse tempo que nós tiramos para nós, para o nosso relacionamento, para aprender mais daquilo que o Senhor deixou escrito na Sua palavra. Porque nós temos livre acesso à Tua palavra. A nossa vida depende da nossa conexão com o Senhor. Então nos ensine, nos inspire, nos ajude na prática diária, para a honra e glória do Seu nome. Para a honra e glória do Seu nome, glorifica o Seu nome na nossa vida nessa manhã, nesse dia. Que a Tua palavra produza em nós mudança e transformação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega essa palavra, compartilha com alguém. É a sua vez de transbordar. Tamo junto até depois do fim. Amanhã a gente está aqui lendo Provérbios 11. Domingo tem o encontro das herdeiras. Você não pode ficar de fora. Se você é daqui da região ou se você quer vir de longe para estar com a gente, vai ser domingo que vem, o nosso segundo encontro com as herdeiras. Faça um excepcional dia. Tamo junto até depois do fim e até amanhã. Tchau. Tchau, Raimunda.